Palavra da Semana com Neville Johnson. Episódio 37. Teu Destino e o Falar em Línguas. Original publicado no dia 3 de junho de 2019. Bem-vindos novamente ao programa semanal. Hoje falaremos sobre algumas coisas necessárias para sobreviver os dias vindouros. Quero falar sobre o cumprimento do teu destino, ou seja, a plenitude de tua herança e a correlação com oração em línguas. Talvez você creia que essas duas coisas não estejam conectadas, mas estão. Outro dia pensei, não me lembro quando foi a última vez que ouvi um ensino sobre oração em línguas. As pessoas deixaram de ensinar sobre esse assunto. Talvez eu esteja equivocado. Efésios 6, 10 a 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele diz para orar sempre no Espírito. Como fazer isso? Estamos em uma batalha espiritual e por isso temos que estar vestidos com a armadura. Ele diz para orar sempre no Espírito. Paulo está fazendo uma ligação entre ambas as coisas, oração e batalha. 2 Coríntios 10, 3 e 4. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Em 1 Tessalonicenses 5, 16 e 17, Paulo disse para orarmos sem cessar. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Que situação difícil! Como orar sem parar? No entanto, se ele mencionou isso na palavra, então quer dizer que é possível. Enfrentamos uma batalha espiritual contra seres invisíveis. Vocês não imaginam a oposição que enfrentamos para não liberarmos os episódios desse programa. Vivemos em um mundo governado por espíritos. Por trás das cenas, há um mundo invisível que funciona paralelamente a esse mundo natural, o qual o controla e o governa. Este é governado pelo reino de Deus ou das trevas, ou é influenciado por ambos. Como nossa mente natural e habilidades são limitadas, temos que aprender a transcender esse mundo natural e lutar no mundo invisível. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, que podem ser de qualquer tipo, porque não sabemos o que havemos de pedir, orar, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Um dos melhores meios para superarmos nossas limitações e acessarmos o reino do Espírito é a oração em línguas. Talvez você indague, isso é ensino antigo. E eu pergunto, quando foi a última vez que você ouviu um ensino sobre esse tópico? Temos que aprender sobre a grande importância e valor dessa oração. Não estou falando sobre o dom de oração no Espírito e de interpretação, mas sobre a oração em línguas comum, pessoal. Isso não é algo extra, opcional, mas extremamente essencial se formos sobreviver os dias que estão por vir. De fato é. 1 Coríntios 14, 5. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas,
mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Verso 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. A palavra edificar é muito interessante. No grego, significa desenvolver, fortalecer. Verso 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Que declaração! Deve ter passado muito tempo fazendo isso. Judas 1:20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, como se edificar e se fortalecer? Orando no Espírito Santo. Efésios 6:18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Orar em línguas, adorar em línguas, cantar em línguas, falar com o inimigo em línguas, repreender em línguas. Quero compartilhar algo quanto à oração em línguas e circuncisão. Talvez você pense que não haja correlação entre essas duas coisas, mas há. Todos sabemos que Abraão foi o pai da nossa fé. Ele foi salvo por fé e obediência a Deus. Isso aconteceu antes da existência de qualquer lei. Ele viveu diante do Senhor, depois a lei veio e ele foi justificado por fé. Que tremendo! Gálatas 3:6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Assim como Abraão foi abençoado e salvo pela fé, assim é conosco. Verso 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. A palavra fala fé e justificação. Versos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, ou seja, cruz. Nós fomos redimidos pela morte de Jesus, através da qual temos acesso ao novo nascimento e justificação e tudo o que isso abrange. Verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, você, por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Ele está falando sobre algo que aconteceu bem antes da lei ter sido dada. Abraão, o pai da nossa fé, foi salvo pela fé. A herança obtida através do novo nascimento inclui as mesmas bênçãos que estavam sobre Abraão. É importante entender isso. Quais bênçãos? Bênçãos financeiras, materiais. Ele era muito rico, abastado. Vitória sobre seus inimigos. Teve um relacionamento profundo com Deus. Era seu amigo. Frutífero. Ele cumpriu seu destino e obteve a promessa para herdar a terra. O primeiro estágio foi salvação pela fé, que é uma das bênçãos de Abraão. No segundo estágio, Deus falou que faria uma aliança com ele, algo que parecia ser bom, e disse que lhe daria um sinal de que a aliança que faria com ele permaneceria e seria cumprida. Gênesis 17:2. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. E te darei a ti e a tua semente. Nós somos a sua semente. Depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Verso 10. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Por que circuncisão ao invés de outro modo? Ele disse que lhe daria um sinal de que tudo o que ele havia dito se cumpriria sobre a vida de Abraão e seus descendentes. Deus havia colocado uma marca literal no corpo de Abraão, através da parte onde vida biológica flui. Do mesmo, a semente nasceria e esta herdaria a terra e bênçãos de Abraão. Essa marca, que é uma promessa de fertilidade, garantiria que as promessas seriam cumpridas, apesar da necessidade de um milagre para que se manifestassem. Abraão estava envelhecendo e já tinha passado da idade de gerar filhos. O nascimento de um filho natural teria que ser gerado por um milagre. Deus disse que lhe daria a terra, todas essas pessoas,
uma semente, que seriam o sinal. Essa aliança continuaria com seus descendentes. É por isso que os judeus ainda são circuncidados atualmente, apesar de ainda não estarem cientes de que Jesus cumpriu isso. Portanto, qual a ligação entre isso e oração em línguas espirituais? Você foi salvo pela fé como Abraão. Agora, Deus quer que você frutifique, se aposse de tua herança e receba todas as bênçãos de Abraão. Isso requer um sinal na vida de Abraão de que as promessas de Deus seriam cumpridas. Isso fez com que seu destino e propósito se realizassem, permitiu que houvesse fluir de vida biológica através de Abraão, e Deus cumpriu seus propósitos para ele. Assim é conosco atualmente no reino espiritual. Marcos 16:17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Aqui lemos que orar em línguas é um sinal. Ele tinha falado a Abraão que lhe daria um sinal. Ele nos deu um sinal, a oração em línguas espirituais. Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Abraão recebeu um sinal físico em seu corpo no local por onde a vida biológica flui. Assim foi com seus descendentes. Isso aconteceu apesar dele já ter passado da idade de produzir filhos. Verso 14. O qual é o penhor, ou seja, o adiantamento, entrada. Essa palavra significa juramento, compromisso, da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Com que tipo de selo fomos selados pelo Espírito Santo? Esse selo é a entrada, adiantamento de nossa herança, não é a herança inteira. É um selo, uma marca, ou promessa de tua herança, e começará a se desvendar para você até a redenção da possessão comprada. Deus não estava dizendo que agora todos temos que ser circuncidados, pois estamos na nova aliança. Ele nos selou e o juramento do Espírito em nossos corações de que Ele cumprirá tudo o que Ele tem para nós como propósito, caso perseveremos em conhecê-lo. É um juramento, um adiantamento para dizer que certas coisas acontecerão na tua vida. Você foi estabelecido em Cristo, selado, que é o juramento da promessa. Primeiro vemos a salvação, depois o selo do Espírito Santo, que a Bíblia diz ser a oração em línguas estranhas, a qual significa que ele te trará a herança plena. Há um selo, uma marca em tua boca, da qual a vida flui. Quando você foi batizado no Espírito Santo, Deus colocou uma marca em tua boca, através da qual vida fluiria, e isso faria com que fosse possível para você entrar em tudo aquilo que Deus prometeu para você e teu destino. Isso foi somente o adiantamento. O resto está para vir. A Bíblia fala claramente que através de nossas bocas, vida espiritual fluiria. A oração em línguas estranhas possibilita o fluir de vida através da boca que cria ou realiza os propósitos de Deus para nós. Esse tipo de oração é muito importante. É por isso que devemos orar muito, pois é um fluir de vida, tem poder para gerar. Em 1 Coríntios 14:8, Paulo diz que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo, ou seja, somos fortalecidos internamente, algo é construído internamente. Judas 1:20 fala sobre edificar a si mesmo através da oração em línguas, oração no Espírito Santo. Quando Paulo estava falando com a igreja de Gálatas, disse: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Isso é Gálatas 3, 13 e 14. Tudo o que você precisa para cumprir teu chamado e destino se realizarão quando você ora no Espírito Santo.